Oi, meu nome é Cássio e esse é um pote de ração. Em apenas alguns minutos você vai descobrir porque esse pote de ração pode estar envenenando seu cachorro e trazendo uma morte lenta e prematura. Então assista essa apresentação até o final e você também vai descobrir quais as 6 doenças mais comuns causadas pelas rações comerciais, como economizar milhares e milhares de reais ao longo da vida do seu cachorro, como aumentar significativamente a expectativa de vida do seu cachorro em até 134% a mais. Isso quer dizer que seu fiel companheiro poderá viver até 8 anos a mais ao seu lado. Aviso, eu não sei por quanto tempo eu vou deixar essa apresentação online, ou por quanto tempo ela vai se manter gratuitamente. Isso porque eu incomodo muita gente que tem bastante dinheiro envolvido nisso. Eu não me surpreenderia se eles dessem um jeito para tirar essa apresentação do ar. Por isso assista agora, enquanto ela ainda está aqui. Assista até o final e eu prometo que você vai descobrir como ter um cachorro muito mais saudável e de quebra economizar muito dinheiro. Fechado? No entanto, antes de começar, eu preciso primeiro contar para você uma história bastante pessoal. Aí logo você vai entender porque eu decidi que eu queria saber tudo o que fosse possível sobre verdade, sobre rações comerciais para cachorro. Eu lembro como se fosse hoje, aconteceu alguns anos atrás com meu amigo, o Daniel. O Daniel tinha um cachorro muito legal, brincalhão, alegre e saudável. Ou pelo menos era isso que a gente pensava. O nome do cachorro dele era Akira. Era uma mistura de pastor alemão com pastor belga. Era um cachorro muito bonito, mesmo com pelo dourado e bem brilhoso. E aí foi que tudo aconteceu. Lembro que era um sábado de sol e eu tinha levado meu cachorro para passear no parque. Eu tenho um Beagle chamado Albert e ele sempre adorou sair para passear. Bom, se você já viu um Beagle, sabe como eles são agitados e gostam de sair e fazer uma farra. Era um dia bem quente, agradável e eu estava simplesmente feliz de estar levando meu cachorro para dar uma volta e tomar um ar. Só que eu notei que o meu cachorro parecia que não tinha mais aquela energia de antigamente. Antes, toda vez que ele saía para passear era uma alegria só. Só que eu não esperava a história que eu ia ouvir depois, naquela mesma noite. Eu acho que eu até já tinha notado isso nele algum outro dia, mas naquele dia que o Daniel me contou essa história, de repente me marcou. Agora parecia que tudo era difícil, o Albert sofria toda vez que eu queria levar ele para passear. E foi naquela noite que eu descobri por que meu cachorro estava daquele jeito, sem aquela energia que ele sempre teve. No fundo, eu sabia que tinha algo errado com o Albert. Só que foi depois dessa história assustadora que eu me dei conta que aquilo não podia continuar. Naquela noite, meu amigo Daniel estava meio chateado. Eu notei isso e perguntei o que tinha acontecido para ele estar assim. Aí ele começou a contar a história. Ele tinha notado mais ou menos os mesmos sintomas que eu vinha notando no Albert. O que aconteceu com a Akira foi ficando cada vez pior, cada vez mais sem energia, sem vontade, com menos pelos e o cocô dele parecendo e cheirando cada vez pior. Preocupado, ele levou então um cachorro para um veterinário, normal, para ver se descobrir o que estava acontecendo. E aí uma notícia extremamente chocante. Os rins do Akira estavam bem ruins e aquilo não era nada bom. Nessa hora eu estava mais curioso e preocupado, claro, porque eu estava pensando se aquilo não podia estar também acontecendo com o meu cachorro. E foi aí que tudo aconteceu. O veterinário contou para ele que agora, naquele estado, não havia muito mais o que ele poderia fazer e que ele provavelmente só tinha mais algumas semanas de vida. Mas como? Meu cachorro é saudável, come bem, é alegre e forte, como isso pode acontecer? Então o veterinário explicou para ele: Daniel, o que acontece é que essas rações comerciais para cachorro são cheias de preservativo para conseguir aumentar o tempo que elas ficam nas prateleiras do mercado e aumentar o lucro dessas empresas. Dentro do nosso ramo a gente sabe disso e vem tentando avisar faz tempo, só que pensa assim, se já é difícil controlar a própria comida que nós comemos, imagina em rações para cachorro. Essas empresas sabem que isso mata milhares e milhares de cachorros no mundo inteiro, mas sem isso os lucros delas seriam muito menores e essa que é a verdade. A verdade é que o seu cachorro está morrendo para que essas empresas lucrem mais e mais às custas da vida do seu cachorro. Dito e feito, 4 semanas e 5 dias depois o Akira morreu. Com só 4 anos de idade, o Akira morreu. Nessa hora, um frio subiu na minha espinha. Será que eu estava fazendo o mesmo com o meu cachorro? Será que eu estava praticamente envenenando ele sem saber? Foi aí que eu decidi que isso não podia ser assim. Foi que eu prometi para mim mesmo. Eu ia pesquisar, ler e ir atrás de fazer de tudo e mais um pouco para descobrir a verdade. Descobri exatamente o que eu deveria dar para o meu cachorro comer e garantir que eu soubesse cada ingrediente que fosse na comida dele.
Pesquisando, eu descobri que não eram só preservativos que colocavam em risco a vida do meu cachorro. Descobri também diversas doenças que as rações podem causar. Veja, essas são algumas delas. As 6 doenças mais comuns causadas pelas rações comerciais. Primeiro, a alergia alimentar. O cão pode ter diarreia, vômito, coceira, vermelhidão, descamação e até ferimentos na pele causados pela unha do próprio animal ao se coçar sem parar. As alergias são causadas pelos aditivos, conservantes, corantes e outras substâncias químicas usadas em rações industrializadas. A segunda, bem comum também, é a doença do trato urinário. As doenças mais comuns do trato urinário são os cálculos, a obstrução da uretra e a cistite. A cistite é mais comum nas fêmeas e a obstrução na uretra nos machos. Podem estar associadas a diversos fatores e também a uma certa predisposição do organismo do animal. Porém, é mais comum em cães que estão habituados a comer rações industrializadas, com muitos corantes e substâncias químicas que se acumulam na urina do animal, criando cristais e cálculos. Outra também bem comum é doenças hepáticas. Doenças hepáticas costumam aparecer com mais frequência em cães mais velhos, em função de um trauma ou até mesmo por conta da hereditariedade. Porém, tem-se observado um aumento de animais jovens apresentando esse tipo de problema, e tudo indica que é causa de uma dieta pobre e desequilibrada. Nesse caso, é muito importante alterar a alimentação do animal, do seu bichinho, e fornecer uma quantidade adequada de nutrientes que contribuem com a regeneração das células e do fígado. Diabetes. Essa é uma doença que costuma acometer animais com mais de 7 anos, mas vem crescendo a quantidade de animais bem mais novos apresentando os sintomas. Nesse caso, o mais indicado é alterar a alimentação do seu cãozinho, cortando os grandes cereais sem transgênicos e que possuam mais proteínas. As rações industrializadas são ricas em grãos, em geral transgênicos, por isso acabam aumentando os riscos de desenvolvimento da doença. Cardiopatias, doenças do coração, acometem os cães alimentados por rações industrializadas, pois elas são pobres em umidade e mais salgadas. Isso compromete a pressão arterial e facilita o acúmulo de líquido na cavidade abdominal do seu cachorro. A obesidade. A obesidade é o sobrepeso, considerada uma doença por si só. A gordura em excesso pode bloquear as artérias e às vezes causar diversos problemas na saúde do seu cachorro. E esse é um problema que ocorre por conta da alimentação inadequada ou excessiva. Então, essas são as doenças mais comuns causadas por rações industrializadas. Agora eu quero passar então para você o que você deve fazer para evitar uma morte prematura do seu cachorro. Lembre-se, aplicando o que você vai aprender aqui, você vai conseguir ter de verdade um cachorro mais forte, saudável, e ainda assim economizar milhares e milhares de reais. Então, para garantir um cachorro saudável, forte, com muita energia, ainda fazer você economizar milhares de reais ao longo da sua vida, do seu cão, o que você precisa fazer o quanto antes é preparar receitas caseiras, saudáveis e nutritivas e começar a dar esse tipo de comida feita com gosto e amor para o seu cachorro. Foi assim que eu curei o... Clique no botão abaixo e adquira agora mesmo o pacote completo da dieta do cachorro de 29 anos.